Bem-vindas ao Mamina Café, um espaço para conversas sinceras, trocas genuínas e reflexões sobre a vida, carreira e os ciclos que atravessamos como mulheres. A vida é movimento. Estamos sempre em transformação, lidando com escolhas, desafios e oportunidades. A liderança feminina vai muito além do cargo que ocupamos. Ela começa na autoliderança, na coragem de tomar decisões, agir com agilidade e negociar os caminhos que queremos trilhar. Aqui, entre um café e outro, vamos falar sobre liderança, propósito, influência e as estratégias que usamos para equilibrar vida e carreira com leveza e potência. Porque liderar nossas próprias escolhas é o primeiro passo para qualquer transformação. O Mamina Café tem o apoio da Mingo, Tassiana Souza, Corin Alimentos e Coffeeholic, marcas e negócios que, assim como nós, acreditam no poder da conexão feminina. Hoje a nossa convidada é a Juliana Pescara, mãe, zootecnista, mestre, empresária, treinadora, palestrante e uma verdadeira catalisadora de mudanças. A Juliana foi demitida no retorno da sua licença maternidade. Em vez de parar, ela usou esse momento como combustível para um novo ciclo. Ela já atuou em multinacionais, se reinventou muitas vezes e hoje lidera projetos de desenvolvimento humano em diversas áreas, do agro à tecnologia. Vamos juntas tomar um café e aproveitar dessa boa conversa sobre recomeços, liderança e como viver com pressa de ser inteira. Ju, muito bem-vinda, tô muito feliz de estar aqui com você e de te conhecer pessoalmente, enfim. Dê um oi para os nossos ouvintes. Olá, é um prazer estar aqui com você, com vocês, poder contar um pouco da minha trajetória e participar desse projeto tão maravilhoso que é esse projeto que você está desenvolvendo. Obrigada, Ju. Nossa, eu conheço a Ju já... Parece que eu sou íntima da Ju, mas a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente tem muitas coisas em comum e muitas conexões também em comum, né, Ju? Exato. Então hoje é um grande prazer realmente estar com você. Ju, eu vou começar já com uma pergunta bastante polêmica, mas que ela é necessária, porque tem muitas mulheres que estão nos ouvindo que ou já passaram pelo que você passou e ainda estão entendendo um pouco sobre tudo isso, ou tem uma aflição muito grande em passar. Sim. Por uma demissão logo após a licença maternidade. Conta pra gente, compartilha com a gente como foi receber essa notícia logo após o seu retorno de licença maternidade. Bom, posso ser completamente honesta aqui? Totalmente, por favor. Para mim, esse momento foi um momento de bastante surpresa, mas num sentido positivo. Eu fiquei muito feliz, alegre mesmo, muito contente de poder chegar no meu primeiro dia de retorno e ser demitida. Isso não, 90% acho que não diria isso nunca, né? Não. Eu tô surpresa também, não sabia disso. E as pessoas, no momento que elas vinham me abraçar com muito pesar e às vezes até chorando, né? Pensando que eu ia estar me lamentando sobre aquela situação, elas não acreditavam muito naquela reação que eu estava tendo e até achavam que eu estava escondendo um sentimento por trás daquilo. Mas se eu dissesse que eu cocriei essa realidade, você acreditaria? Eu super acredito em cocriação. Então foi isso que aconteceu, né? O meu filho nasceu, quando ele estava exatamente com 3 meses, eu percebi que não seria mais possível para mim e para aquela nova realidade que eu estava vivenciando. Aquela realidade antiga não cabia mais, né? Eu estar dentro do mundo corporativo, trabalhar 12, 13, 14 horas, para mim não era mais algo factível. Para mim não era mais possível, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar o que mais é possível, o que mais é possível, porque aquilo não era mais possível para mim. Que interessante, que bom, né? Assim, porque eu acho que tem tanta gente que sofre com isso, né? Então, naquele momento, você sentiu uma surpresa, mas uma surpresa boa. Porque você queria, você desejou, você co-criou isso. E então, vamos lá. Agora, eu vou ter que mudar totalmente meu script aqui, porque eu achei que não tivesse sido tão positivo assim. Mas muito legal, porque a partir disso, você mudou realmente totalmente a rota, a sua carreira, a sua jornada profissional. A gente vai aprofundar um pouco nisso. Mas como eu já vi, né, algumas coisas, você se definindo como uma pessoa viciada em aprender e viciada em desafios. Eu me identifico muito com você, Ju. Mas de onde vem essa inquietação tão potente assim?
Olha, talvez há 6 meses atrás eu não saberia responder essa sua pergunta, né? Mas hoje eu acho que eu tenho indícios de onde vem, do porquê e tudo mais. Então, há aproximadamente 3 meses eu venho estudando um novo conceito que se chama Access Consciousness. Muito legal. E dentro dessa metodologia, dentro desse conceito, eu descobri que existem 3 tipos de pessoas, né? Estou usando aqui alguns rótulos, mas essa não é a intenção. Mas existem 3 tipos de pessoas. Para facilitar, até porque não é todo mundo que Exato. é desse lugar. Os humanos, os humanoides e os tech. Existe uma definição para cada um deles, então se vocês têm curiosidade sobre isso, talvez a gente possa bater um papo só sobre Access em algum momento. Legal. Mas tem outras formas também de aprender sobre o Access. E eu descobri com esse conceito de que eu não sou uma pessoa humana, eu sou um humanoide. Uhum. E, além disso, eu não sou um humanoide normal. Provavelmente eu tenha algum espectros, né? Que na nossa realidade da cultura moderna elas são consideradas transtornos, mas para dentro do Access ele é considerado X-Men. Uhum. Então existem hoje no mundo diversas pessoas que estão nascendo cada vez mais, que são humanoides e que são X-Men. Uhum. E o que são os X-Men? São pessoas que conseguem ter habilidades diferentes, né? E para uma cultura onde existe um processo e até um pace de aprendizado, essas pessoas elas são inadequadas do sistema. E eu, muitas vezes, fui inadequada no sistema. Sim. Mas nesse momento de transformação, eu falei, putz, eu descobri, né, o meu ponto de onde eu consigo desabrochar de fato, né? Que é num lugar onde não existem regras, não existe velocidade de aprendizagem correta, não existe só uma coisa para fazer, um segmento para atuar, uma pessoa, não preciso responder só para um líder. E aí eu falei, é isso, né? Eu sou realmente viciada no processo de aprendizagem e não numa aprendizagem de apenas um conceito, de apenas uma metodologia ou apenas uma forma. E descobri que isso é um talento, é nato, é algo que eu já nasci com. Muito legal, não é um distúrbio, né? Não. Porque realmente é o que você falou. A gente vive numa sociedade que tem todo um processo, uma escala aí para você se especializar em tal coisa. E quando, né, essas características elas estão evidentes numa pessoa, muitas vezes é visto como uma estranheza e até você tá insatisfeita porque você não encontrou seu propósito. Eu já escutei tanto sobre isso. E assim eu falava, gente, mas eu tenho claro meu propósito, minha missão de vida, mas existem várias maneiras de fazer isso acontecer no mundo, né? Eu acho Exato, que, né? E o ponto né? E se o propósito da vida for se divertir? Exatamente. É. Que legal, né? Por que não, né? Então, por que precisa ser linear? Tem muita quebra de paradigmas aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast só pra isso, hein, Ju? Mas, na sua trajetória, você também mudou muito mesmo dentro da profissão, como zootecnista, trabalhando no mundo corporativo. Você se mudou de país, você mudou de cargo. Aí, depois que você mudou de carreira, de segmento, você, então, não lida com medo de mudar? Ou ele não te paralisa nunca, o medo? É curioso, né? Porque essas grandes mudanças, zero paralisia, zero medo de acontecer essas mudanças. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que busco por elas, né? E isso é para mim combustível. Então, todo o meu processo de mudança, de trabalhar num novo segmento, construir uma nova carreira, experimentar novas coisas, descobrir novas metodologias, me relacionar com pessoas de diferentes segmentos, isso para mim é combustível. Sim. Mas se eu te disser que, por exemplo, pequenas mudanças como mudar a marca da máquina de lavar roupa, por exemplo, de uma máquina horizontal para uma máquina vertical, ou mudar a marca do sabão em pó, ou alguma coisa desse tipo, isso é algo que
te paralisa, te dá um medo. Me dá um medo e tenho muita resistência com essas pequenas mudanças. Então é incrível, né? Porque é dicotômico. Ao mesmo tempo verdade. Que eu tenho zero medo de mudanças, grandes mudanças, mudar de país, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de segmento, mudar de carreira, zero. Isso é combustível para mim. Agora, pequenas mudanças é algo que pode me paralisar. Que talvez são essas pequenas coisas que te dão o equilíbrio, né? Assim, né? Aquela coisa, isso aqui é o que me mantém equilibrada, por isso que eu tô tão pronta para encarar essas grandes mudanças, né? E o que você diria para quem se sente preso e que aí esse medo paralisa, no sentido mais de carreira, de jornada profissional, que é o que a gente fala muito aqui, e não consegue sair dessa zona, eu não vou dizer zona de conforto, porque às vezes não é nem confortável para a pessoa, realmente, né? O que você diria? Como que as pessoas que realmente sentem medo de fazer essas mudanças grandes, o que você tem para compartilhar? Porque você trabalha com desenvolvimento humano, né? Sim. Eu descobri, Mari, que, na verdade, dar conselhos adianta zero, né? Então, o que eu falaria para essas pessoas eu faria uma pergunta. Então, o que de pior pode acontecer, né? Eu faria uma outra pergunta. O que significa zona de conforto para você, né? O que tá tão confortável que, na verdade, você não abriria a mão? Se você desse um próximo passo ou você fosse para o desconhecido, o que mais te amedronta, né? O que de fato te paralisa? O que tem te impedido de dar o próximo passo? Então eu faria algumas perguntas para ver se a pessoa traria para mim algum tipo de reflexão, porque às vezes o nosso processo de paralisia, né, ou a não abertura para mudança tem diversas crenças ali por debaixo, né? E os medos atrelados a isso, e que não necessariamente são medos verdadeiros, talvez são coisas que a gente mesmo está criando, coisas que a gente aprendeu. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a geração dos baby boomers com a geração X, né, millennials, com a geração Z agora, a gente pode ver que existem crenças atreladas, né? Então, os baby boomers achavam que estabilidade e segurança era permanecer por 30, 40 anos no mesmo local, se aposentar lá, quem sabe até conseguir um emprego numa organização estatal, né? Que é para a vida inteira, isso, né? Tem garantia. Isso, que você tem garantia. Então, e hoje em dia, não necessariamente, mas a gente continua seguindo esse mesmo padrão. Então, por que não ter 2 ou 3 carreiras numa mesma vida? Por que não trabalhar em diversos segmentos? Por que não ter 2, 3, 4, 5 empregos no mesmo período? Ou fazer 3, 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo, né? Por que precisa ser linear? Porque precisa ser linear. Mas você acha que também essas pessoas... me pergunto muito sobre isso, tá? É o medo de também dar certo? Tipo, e se der certo o que eu desejo tanto? O que eu faço? Como eu banco tudo isso? Isso, às vezes, eu reflito. Muitas vezes, não. Será que não é isso que paralisa? Até me arrepia. Porque é exatamente isso. Então, às vezes, a sua paralisia não é o medo de não conseguir, mas é o medo de conseguir e o que você faz com isso depois, né? Então, quais são os pontos de vistas que você vai ter a partir do momento em que você conseguir? E como que você lida com isso, né? Como você lida com sucesso, como você lida com mais dinheiro, como você lida com mais tempo, né? Como é que você vai falar para as pessoas que o seu trabalho é divertido? Uma vez que trabalho significa labuta, significa, né, vem de tripalium, vem de uma coisa que é dolorosa e não necessariamente precisa ser. E se você começar a dizer para as pessoas que você faz 4 coisas ao mesmo tempo, isso para você é divertido, né? Que não tem hora do trabalho e hora do lazer, né? Eu acho, também são quebras, né? Assim, e são crenças, realmente é o que você falou, são crenças que a gente precisa primeiro entender, reconhecer para poder aí curá-las, né? Né? Eu acho que esse que é o caminho. Mas eu penso muito sobre isso, Ju, sobre e se der certo. E quando a gente fala de zona de conforto, eu vejo muitas vezes assim, a zona de conforto não é que ela é confortável, mas é que você já está acostumado com aquilo, né? Então você não está feliz, mas você já está acostumado e não está feliz, né, com aquela realidade. Ju, você dá treinamentos, assim, muitos treinamentos para empresas de médio, grande porte, dentro e fora do Brasil. Eu te acompanho, você viaja pra caramba. E uma das coisas que eu acho que, né, você contribui lindamente é criar times que realmente brilham e que são autônomos.
mas que tenham líderes. Mas como criar times que brilham sem depender do líder no centro de tudo? Porque seus treinamentos ajudam nisso também, né? Exato. Eu não acredito mais nessa liderança antiga, sabe, Mari? Em que o time performa porque tem um líder forte. Sim. Né? Cada vez mais eu tenho visto que lideranças que são eficazes são lideranças que possuem líderes catalisadores. Eu até fiz um post no LinkedIn falando sobre líderes catalisadores que deu o que falar. O que são líderes catalisadores? Os líderes catalisadores, para mim, são líderes que não são autocentrados, são menos narcisos, entende? Em que eles conseguem ser como permacultores. Não sei se você conhece o termo de permacultor, mas o permacultor, ele é aquela pessoa que é um amparador de espaço. Então, ele olha para os diferentes tipos de planta e o que ele faz ele propõe, né, ele providencia um ambiente onde as plantas elas conseguem desabrochar, elas conseguem crescer. Através do quê? Do processo de observação. Então, não é porque ele leu num livro, não é porque ele está seguindo um processo ou uma metodologia, né? Ele não trata todas as plantas da mesma maneira, porque ele sabe que tem plantas que precisam de mais sol do que outras. Ele sabe que tem plantas que precisam de mais água do que outras. Ele sabe que tem plantas que precisam de um tipo de fertilizante e outro tipo precisa de outra, né? E ele tá ali na observação. Então, apesar do conhecimento que ele tem sobre as plantas, sobre o crescimento, sobre vários aspectos do crescimento de cada uma das plantas, ele tá observando, porque ele pode pegar uma muda que foge ali do padrão, né? Sim. Então, ele tá ali naquele processo de observação diária e recebendo os feedbacks da planta para ele poder continuar amparando um espaço fértil, né? E o que eu vejo hoje são muitos líderes matando esse espaço, entende? Por excesso de controle, por excesso de proteção. Então, ao invés de entrar nesse ambiente como um adulto responsável e agir no estado de ego adulto, traz muito do estado de ego paternal, né? Que é esse estado de ego de onde eu sei, eu estabeleço as regras, eu digo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e você segue aquilo que eu digo para você que você pode fazer. Então, eu te coloco ali no estado de ego de criança. E nesse lugar não é um lugar fértil. Só é benéfico para você exercer poder sobre aquilo, né? E o líder, ele precisa refletir também, né? O quanto que ele tá chefiando, né? Dominando pelo um poder ou por uma inspiração, em deixar realmente esse ambiente propício para esse desaflorar, né? Eu acho isso maravilhoso, Ju. E me fala uma coisa, isso tem mais a ver com questões de geração ou são características e personalidades? Por que eu tô te perguntando? Se nós pegarmos a liderança mais, né, assim, mais antiga, é mais comum você ter, né, no mercado de trabalho a presença de líderes com esse formato. Hoje, não, até porque é menos comum, não que não exista, existe muito, mas é menos comum. Isso tem a ver porque a geração que hoje está liderando, a maior parte da geração que está liderando tem, de repente, está numa faixa etária que né, X, Z, enfim, que já não tem essas características de forma natural, ou não? Isso tem a ver com personalidade? Eu acho que tem muito eu acho que tem muito das gerações e da influência de cada uma das gerações. Então, o que eu vejo é que baby boomers, né, eles aceitavam muito mais as coisas. Porque o que era segurança para baby boomers era estabilidade, né? Então, como a gente falou anteriormente. E por isso eles aceitavam muitas coisas. Eu vejo que as gerações subsequentes, né, as gerações de millennials e agora a geração Z e as gerações que vêm depois da geração Z, vêm aceitando cada vez menos o que os baby boomers aceitavam, né? Então, hoje, a gente tem questionado muito mais sobre esse ambiente de trabalho, né? E as pessoas, elas têm essa necessidade do desabrochar. E eu não consigo não atrelar o nosso processo de criação e desenvolvimento dentro de casa
com o que nós somos e fazemos no nosso ambiente profissional, né? Então, se a gente observar na forma que hoje nós estamos criando os nossos filhos, é muito diferente da forma que nossos pais, nossos avós foram criados, né? E isso reflete também no ambiente profissional. Então, hoje, os meus filhos, eles têm poder de escolha. Eu trato eles como seres completamente conscientes. Eles são pequenos, mas eles têm muita consciência dentro daqueles pequenos corpinhos. Quantos anos eles têm? O Henrico tem 6 anos e a Paola tem 3 anos. E eu já vejo ali muita consciência, né? Um perfil comportamental ali que já nasceu com eles. Então, não é que eu tô moldando eles. Mas você tá permitindo também que eles, né, desenvolvam isso. Exato. Então, cada vez mais eu tenho estudado mais para conseguir ser essa pessoa. Então, eu não quero ser esse líder intransigente, esse líder controlador, né? Essa pessoa hierárquica de poder, de autoridade, no sentido de autoritarismo dentro da minha casa. E se eu tenho uma equipe, eu também não quero ir para esse lugar. Eu quero ir para esse outro lugar que eu falei para você, do permacultor, do amparador de espaço, de uma pessoa que estabelece as margens, né? Estabelece limites claros, mas que oferece ali ou para o funcionário ou para aquela criança um poder de experimentação, né, e de aprendizagem com o erro, né? Exato. Então eu acredito que a aprendizagem ela só acontece no momento em que a gente está realizando algo. Isso. Só que para que a gente tenha a possibilidade de realizar algo, a gente precisa ter espaço para criar. E nesse espaço de criação eu também preciso me permitir errar, né? É verdade. Então, só que para isso eu preciso olhar para mim. Será que eu, como líder, ou será que eu, como mãe, eu me sinto no direito de errar? Então, como é que foi a minha criação? Aí então também as vivências e as crenças também, né? Exato. É por isso que a gente precisa olhar para dentro. Por isso que eu falo, a liderança começa com a autoliderança, né? A gente precisa primeiro se entender, né? Para poder liderar qualquer coisa, qualquer pessoa, né? Exato. Ô Ju, mas assim, esse tipo de liderança catalisadora, ela é possível desenvolver essa liderança? Então, por exemplo, alguém que está nos ouvindo, olha, eu não me sinto assim, eu tô sentindo que essa conversa é para mim. Eu consigo desenvolver como líder catalisador? Completamente, completamente, claro que sim. As pessoas acham que a liderança, ela é algo que a gente nasce com, né? Ela é inata. E não é verdade isso, certo? Eu acredito que todo ser humano, ele tem o potencial de se desenvolver ou desenvolver qualquer competência que ele desejar, certo? Só que uns terão talento para coisa, outros não, né? Então vamos supor o seguinte, você quer aprender a tocar piano. Se você tiver talento para isso, você vai precisar de poucas horas, menos esforço e você vai tocar eximiamente bem. Se eu tentar desenvolver essa competência e eu não tiver talento, eu vou precisar de muito mais horas de dedicação, muito mais treinamento e talvez eu não consiga tocar tão bem quanto você. Mas eu também vou conseguir tocar piano, certo? Então, esse é o ponto, né? Qual é o talento que a gente tem para determinadas coisas. Então, assim, todo mundo precisa se desenvolver para a liderança, para liderar outras pessoas? Não necessariamente. Eu acredito que todas as pessoas precisam desenvolver a autoliderança. Isso. Mas muitas pessoas se encontram naquele lugar de, olha, eu não gosto de gerenciar pessoas. Tem alguma coisa de errado com isso? Zero, não tem. Mas e se você tem vontade de experimentar isso? Vai para cima. Exato. E sim, se desenvolva. Mas vá buscar metodologias, processos, para que você possa ser um líder, um bom líder, né? Porque um mau líder, eu não sei se você já teve algum, eu já tive vários. Já tive alguns. Vários, né? Eu já tive vários. Eu tive mais sorte em ter bons do que... Mas já tive, com certeza. Com certeza. Mas a gente aprende tanto também, né? Então, eu acho que... E esses líderes, sim, eles trazem pra gente muito aprendizado do que a gente não deseja. Né? Do que a gente não quer fazer. Mas, pô, é tão legal se a gente puder deixar uma marca positiva naquela pessoa, né? Ao invés da pessoa crescer através dos traumas, que são necessários e tá tudo bem, todo mundo vai ter. Não é possível um filho crescer sem trauma, não é possível, talvez, um funcionário se desenvolver sem traumas, mas por que não a gente trazer marcas também positivas para a vida daquele ser humano, entende? É verdade. Ju, eu gosto muito de falar de ferramentas e metodologias, porque isso facilita
a compreensão das pessoas e colocar isso em prática. E alguns dos conteúdos que eu trago, assim, falando de autoliderança e liderança, é com relação à ferramenta do DISC, porque ela é muito fácil, tanto de ser aplicada como ser interpretada. E como o DISC pode ajudar líderes a se conhecerem melhor e conhecer sua equipe? Eu acho que você usa, né? Eu já vi alguma coisa também, você falando sobre o DISC. Fala um pouquinho. Sim. Bom, eu trabalho bastante com o DISC. O DISC é um dos assessments de perfil comportamental que eu trabalho. Existem diversos outros, né? Existem Insights Discovery, que segue mais ou menos a mesma metodologia. MBTI, que também traz aspectos de perfil comportamental. O próprio Hogan, que é uma ferramenta que muitas empresas trabalham para até para o processo de contratação, exato, recrutamento, seleção de pessoas. Mas todos esses perfis, eles, ao mesmo tempo que eles são super benéficos e nos ajudam, né, eles também podem nos atrapalhar. Então, cautela ao utilizar. Por quê? Se você utiliza de forma a rotular, é um mau uso da ferramenta, né? Legal. O legal da ferramenta é você entender que existe diversidade de perfis comportamentais. Essa diversidade de perfil comportamental, ela traz características, né? De cada um dos perfis, e essas características é o que faz a gente se comportar de uma forma ou outra em determinadas situações. Então, às vezes, o que a gente considera um ponto fraco, um ponto forte, uma habilidade, um talento, ela também está atrelada ao perfil comportamental. Então, quando a gente obtém o conhecimento dos diferentes perfis comportamentais, quais são os fatores que formam cada um dos perfis, porque a gente tem 4 fatores: extroversão, introversão, tomada de decisão racional ou emocional. Isso traz algumas características, né? E o entendimento desse processo ajuda a adaptar a nossa linguagem, adaptar a nossa forma de comunicar com as outras pessoas, entender como que as pessoas nos percebem, entender o que a gente julga certo e errado no outro, como que a gente se conecta com... Por que a gente se conecta com mais facilidade com algumas pessoas e menos facilidade com outras pessoas? Então, ali dentro do perfil, você vai ver o seguinte: putz, eu sou de um certo perfil e aquela pessoa que não me desce é o meu perfil oposto. Ah, tá aí. Né? A minha velocidade de fala, a minha forma de comunicar, o meu tipo de raciocínio, a minha forma de tomar decisão, as minhas atitudes é o oposto daquele outro perfil. Sim. Então, a gente tem dificuldade de conexão. E com outras pessoas você fala assim: nossa, bateu de primeira, né? E o que acontece? Talvez você tenha muita proximidade, ou talvez você seja, inclusive, o mesmo perfil comportamental com aquela pessoa. Mas cada indivíduo é um indivíduo único, né? E o que nos faz ser únicos? É a porcentagem de cada uma dessas cores ou dessas energias que a gente carrega dentro do nosso perfil. Porque todos nós somos, no caso do DISC. Sim, né? Tem um pouquinho de cada. Pouquinho de cada letra. Dominante, influente, segurança e cautela. Sim. Então, é super legal, e eu acho que não só para desenvolvimento de líderes, mas para tudo, né? Sim. Se você trabalha na área comercial, com vendas, se você trabalha com supply, compliance, área de RH, qualquer área de dentro de uma empresa, se você tem acesso a um assessment de perfil comportamental, é um bom lugar para você começar o seu processo de autodesenvolvimento. Sim. Ju, numa equipe, você que lida muito com multinacionais e trabalha muito time de vendas, né? Numa equipe, por exemplo, comercial, né? Que tem lá seus KPIs, suas performances bem definidas, né? As necessidades das suas performances bem definidas. É mais benéfico você ter uma equipe multidisciplinar ou, nesse caso, pessoas com características específicas? Existem diversos estudos, inclusive, que demonstram essa diferença, né? O que times homogêneos e times heterogêneos elas podem trazer de performance. Então, se eu tivesse um flip chart aqui, agora eu desenharia ela para você, mas vamos pensar que existem 2 eixos. Então, a gente vai pensar que o eixo Y é performance e o eixo X é tempo, tá? Então, o que esses estudos eles demonstram é que times homogêneos, eles sobem rápido em performance, mas eles estabelecem um platô rapidamente. Para de crescer. Eles estagnam, param de crescer rapidamente. Então, tem aquele up na performance,
mas estabelecem um platô. Agora, times heterogêneos, né, mais diversos, eles demoram mais para subir a performance, mas a hora que eles conseguem se ajustar, né, ali e entendem o funcionamento de cada um, a performance é muito maior, eles demoram mais tempo para alcançar esse pico e eles demoram também mais tempo para alcançar esse platô. Então, são times que performam mais, mas demoram mais para performar. Então, precisa haver paciência para interagir num time, né? E resiliência para interagir num time diverso. Legal. Porque existem muitos atritos. Mas o shelf life da performance é maior. Muito maior. Legal, fica a dica aqui para quem está escutando a gente. Exato. Ô Ju, vamos falar um pouquinho sobre as escolhas conscientes de papéis como mulher, mãe, né, empresária, treinadora. Você se define como tudo isso, né? Mãe, esposa, empresária, coach, palestrante. Como você escolhe em que papel vai brilhar em cada fase da sua vida? Isso é uma outra coisa que o Access me trouxe mais clareza, que é muito do sentido, é leve, né? É leve para mim. Então, se é leve, quer dizer que é verdade, e se eu seguir aquilo, eu vou ter bons resultados. Se eu faço a pergunta, é leve ou é pesado? E eu sinto que é pesado, talvez não é uma boa escolha para aquele momento, né? Então, quando você me convidou para vir aqui no podcast, eu fiz essa pergunta, é leve para mim? E me pareceu leve, eu falei, poxa, é divertido, eu quero fazer, quero ter essa experiência. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, a primeira vez? Ai, que honra! Obrigada! Então, eu falei, quero participar, né? Às vezes as pessoas me ligam e falam, você gostaria de dar uma palestra tal, né? E aí eu faço essa mesma pergunta, isso é leve pra mim? E se eu sinto que é pesado, eu recuso. Recusa. Que legal. Eu digo que uma das minhas metas, e eu acho que eu tô falando muito de mim aqui, mas é porque tá sendo uma descoberta aqui com você. Eu adoro seus conteúdos. E depois você vai falar seu @pro pessoal. Tá. Mas eu falei que meu objetivo de 2025 era leveza e sentir prazer nas coisas. Né? Então, acho que tô no caminho certo, né? Total. Precisa ser divertido, né? Precisa ser leve e divertido. Se é leve e divertido, tá 10, legal. Entendeu? E aí você pode fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, por que eu preciso ser só palestrante? Por que eu preciso trabalhar só conteúdos digital? Por que eu preciso só trabalhar em grandes empresas? Por que eu preciso trabalhar em apenas um segmento? Não, se é leve, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. O tempo todo. É verdade. Mas já teve momento em que você, Ju, tentou dar conta de tudo e se sentiu esgotada? O tempo todo. O tempo todo. E como você lida com isso? Essa daí é uma pergunta que é super tricky, né? Fala as suas ferramentinhas. Acho que não tem uma receita de bolo, né, Ju? Não. Mas assim, quais são os seus recursos? Eu fiz algo o ano passado que realmente mudou a minha forma de ver as coisas e tem mudado, porque eu continuo nesse processo de transformação, que eu gostaria até de indicar para as pessoas aqui. Então, se vocês tiverem interesse, acessem um site chamado Possibility Management. Possibility Management. Esse site é um site que fala sobre gestão de possibilidades e uma das formações que existem baseado nesse conceito, que é um conceito que traz uma nova cultura. Então, eles dizem a diferença entre estar na cultura moderna e ir para a próxima cultura, que seria a cultura do arquiarcado. Isso daria conteúdo para mais de metro, mas não vou me aprofundar nisso. E o que acontece eles falam para que a gente possa sair desse padrão da cultura moderna, do patriarcado, e a gente possa ir para esse novo lugar, né, onde existe uma responsabilidade radical sobre tudo aquilo que a gente escolhe fazer e todas as consequências, sem certo, sem errado, sem bom, sem ruim, menos polaridade. Eles trazem um treinamento chamado Expand the Box. ETB, Expand the Box. E a partir daí eu comecei a observar várias coisas que eu poderia fazer diferente para me sentir menos esgotada. E uma coisa que é uma ferramenta que eu tenho praticado e tentado desenvolver, que não é fácil porque é um trabalho diário, é parar de me anestesiar tanto
e diminuir a minha barra de anestesiamento e escutar mais as minhas emoções, o que eu tô sentindo, né? Qual a porcentagem de raiva, de medo, de tristeza e alegria que eu tô sentindo, sem tentar bloquear os meus sentimentos, porque isso é uma bússola interna que nós temos, que a cultura moderna abafa, o patriarcado abafa, que no mundo corporativo é ensinado que é feio sentir, é feio sentir medo, é feio sentir raiva, é feio sentir muita alegria, é feio sentir tristeza, qualquer um dos sentimentos não é bom. Você tem que ser estável e... Isso, para você ser boa, para você assumir novas posições, altos níveis hierárquicos, você não pode sentir. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande bullshit, né? Que faz com que a gente se torne numb, se torne dormentes. E isso faz com que a gente chegue no esgotamento. Então, eu tive um burnout em 2012, mais ou menos. E descobri, né, há pouco tempo, que o burnout é a exacerbação de sentir os 4 sentimentos ao mesmo tempo, né? E a gente só chega nesse lugar quando a gente está muito anestesiado. Então, o que eu tenho feito para me sentir menos esgotada é parar de me anestesiar tanto e de negar os sentimentos que eu estou sentindo. Então, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Se eu estou com raiva, eu não posso me calar, eu preciso falar, eu preciso me colocar, estabelecer meus limites. Se eu estou triste, eu preciso chorar e eu preciso demonstrar que eu estou triste. Então, é demonstrar um pouco mais dos meus sentimentos. Nossa, muito legal isso, assim, porque realmente, né, a gente vê no mundo corporativo é muito comum, né, para você ser um bom profissional, você tem que ser lá estável, não expressar muitas, né? Então é uma quebra de muitos paradigmas, né? E que legal que você tá dentro do mundo corporativo também falando sobre isso, tá, Jô? Parabéns mesmo, assim. E você possui mais de 14 anos de experiência em multinacionais, Sim. né? E como essas vivências nas multinacionais moldaram a sua abordagem em treinamento e liderança que você aplica hoje através da Blink? Bom, primeiro eu tenho uma gratidão enorme pela Elanco, né, Animal Health, que foi uma empresa que eu fiquei por 7 anos entre Elanco e Lilly, porque eu passei 2 anos no segmento de saúde humana. E através de toda a formação que eu adquiri lá, né, hoje eu me tornei quem eu sou. Então eu tenho uma gratidão eterna porque eu descobri esse talento e todas essas abordagens dentro da Elanco, né? E eu acho que isso moldou muito quem eu sou, a forma que eu facilito os meus workshops. Então eles tinham um alto nível de exigência em todo o processo de facilitação e nessa facilitação andragógica. Então, eles eram, né, vanguarda nesse conceito que, imagina, há 20 anos atrás eles já diziam que um adulto não consegue aprender através da pedagogia, um adulto precisa aprender através da andragogia, né? De uma experiência heurística. O que significa isso? A gente só aprende fazendo, né? Precisa ser prático, precisa ser experiencial. A gente precisa utilizar os nossos 5 sentidos para que a gente possa ter uma experiência de aprendizado de fato, né? E o aprendizado, ele não acontece em sala de aula. Isso representa 10% do nosso processo de aprendizagem. O 70% do nosso processo de aprendizagem está no fazer ali, no dia a dia, na mudança do comportamento, nos resultados obtidos. Então, eu acho que essa experiência que eu tive e essa exigência que essa empresa trouxe, né, me levou para esse lugar. E isso eu trago para minha vida pessoal, porque se eu não consigo aplicar a metodologia que eu ensino no meu dia a dia, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus amigos... Não adianta de nada. Poxa, então é uma mentira, né? Então, isso daí moldou quem eu sou, molda a forma que eu me relaciono com as pessoas. Mas quando eu fiz 40 anos, eu comecei a perceber que aquilo não era suficiente. Porque eu estava vendo que os treinamentos eles estavam muito mais voltados para um entretenimento do que, de fato, para uma transformação pessoal. Foi aí que eu comecei a buscar outros recursos e encontrei o Expand the Box e, em seguida, o Access Consciousness. E então eu estou transformando as metodologias que eu ensino para trazer também esses aspectos, porque eu descobri que está aí a chave do processo de transformação
do ser humano. Muito legal. E você tem a Blink, né, que é a sua empresa, mas hoje você não atua só no agronegócio, que foi onde você começou, né? Você atua em diferentes setores. Então você adapta esses treinamentos para realidades diferentes, distintas. Exatamente. Tá, muito Exatamente. legal. Ju, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro bate-papo. Espero que você tenha gostado da sua primeira experiência de podcast. Eu não tinha dúvida que nosso encontro ia ser assim, porque realmente, eu acho que você falou de cocriação, né? Tudo isso que está acontecendo eu cocriei, inclusive estar com você aqui hoje, porque você é uma grande inspiração para mim, né? Nós somos zootecnistas, trabalhamos em multinacional, você foi para esse caminho de desenvolvimento humano e é algo que eu amo, sou apaixonada e também, né, tenho mentorado, né, mulheres líderes, e quando eu falo de liderança é primeiro a autoliderança, né? Então, primeiro te agradeço, já fica o convite para o próximo bate-papo, onde a gente vai aprofundar muito mais sobre tudo isso que você falou, as ferramentas, etc. Mas eu queria que antes da gente finalizar, você deixasse uma mensagem, né? Então, não um conselho, mas realmente uma mensagem para as líderes, especialmente mulheres, que querem, né, assim, não querem deixar de ser mãe, não querem deixar de ser esposa, não querem deixar de ter momentos, né, consigo, né? Mas querem ter uma carreira, uma jornada profissional de sucesso que seja mais alinhada com o seu propósito e missão de vida. Por onde começar? Um dia uma pessoa me disse assim, eu tinha 17 anos, e essa pessoa me disse assim, olha, você vai ter que escolher. Ou você vai escolher ter uma família, ou você vai escolher ser uma executiva de sucesso. Nossa! E para mim aquilo foi muito forte, né? E eu disse, e se eu não quiser escolher? E se eu quiser escolher ter tudo ao mesmo tempo? E se eu quiser escolher ser uma excelente mãe, uma esposa presente, cuidadosa e ser também uma executiva de sucesso, quiçá uma empreendedora de sucesso? E naquele momento eu falei, não, eu vou provar que isso é possível. Então a mensagem que eu quero deixar aqui não é fácil. Uhum. Mas é possível. Sim. É possível. E é prazeroso. É muito prazeroso. Então, assim, virou mexer, eu sinto um pouco de culpa, sim, né? Procuro ferramentas para deixar de sentir isso, sim. Mas eu trocaria a vida que eu tenho por alguma outra vida? Eu escolheria focar mais em algum aspecto da minha vida para que eu pudesse ter mais sucesso em alguma das partes? Não! Eu continuaria investindo o meu tempo da maneira que eu tenho investido, tentando cada vez mais trazer consciência, né, para as minhas escolhas, para que eu possa ter consciência também das consequências, porque cada escolha é uma renúncia, né, ou uma consequência diferente. Então, é mais presença, mais consciência sobre o que você está sentindo, o que é verdadeiro para você, né? O que você quer, qual é o legado, qual é a marca que você quer deixar no mundo, para que você consiga fazer as coisas de forma inteira. Então hoje eu tô aqui com atenção e intenção de estar 100% aqui, mas no momento que eu estou com os meus filhos, eu tô lá 100% lá, sabe? Então é um pouco disso, é a gente conseguir estar mais inteira nos lugares onde a gente tá, ter menos medo, porque só existem possibilidades no desconhecido. Então, no conhecido, a gente já sabe o que a gente vai obter. Então, o meu convite explora mais o que é desconhecido, né? Existem infinitas possibilidades. Por que a gente precisa se apegar numa só? A gente não precisa escolher uma coisa só. A gente pode escolher várias coisas ao mesmo tempo. Mas para cada escolha você vai ter uma consequência. Então, tenha consciência, ciência sobre as consequências, para que você consiga fazer os seus trade-offs no momento certo, né, para você, o que é certo para você, em cada uma das suas fases, para que você daqui a 20 anos não se arrependa de não ter feito algo, né? Então muito bom. Então podemos resumir em autoconhecimento, né, e presença? Total. Né? Eu acho que essas duas palavras aí poderiam fechar nosso episódio. Com certeza, com certeza, Ju, Mari. super obrigada, tô muito feliz. Eu quero te dar um presente que é da Corin, que é uma marca que apoia o podcast. E espero que você goste da linha orgânica. E já ficamos aqui com o convite da gente aprofundar mais nas ferramentas no próximo episódio. Com tá certeza. Bom? Obrigada, Ju. Adorei, viu? Muito Eu também obrigada. adorei. Obrigada a você pelo convite. Obrigada.
Meninas, esse foi mais um Mamina Café e até o próximo episódio.